E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de petrografia. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula número 3, onde trataremos sobre petrografia das rochas ígneas, parte 2. Então o objetivo principal dessa aula é compreender as estruturas, texturas e principais critérios de classificação das rochas ígneas. Lembrando que isso vai ser mais uma vez abordado na parte prática lá no próximo semestre. Então, em relação às estruturas, o que vem a ser dentro das rochas ígneas? Então, trata-se de uma feição petrográfica observada desde a escala de amostras de mão até a escala de afloramento. E isso vai ser comum também nas rochas metamórficas e sedimentares, porém, cada uma tem as suas particularidades. De uma forma geral, nas rochas ígneas correspondem às superfícies de descontinuidade física e todo tipo de variação textural. Isso pode ser de forma local ou como um todo no afloramento, certo? E isso tem algumas implicações. Então, essas principais estruturas, elas vão estar ligadas a alguns fatores da formação da rocha ígnea, seja através do resfriamento, seja através da movimentação do magma, como vocês podem ver essa imagem aí, como se fosse uma espécie de cordas a partir da fluidificação da lava e a partir de variações locais nas condições de cristalização. A gente pode englobar as estruturas das rochas ígneas em dois grandes grupos, aquelas que aparecem nas rochas vulcânicas e aquelas que aparecem nas rochas plutônicas. Essas estruturas elas são reflexo de quê? Então elas podem ser pequenas ou grandes e o seu principal reflexo vai ser a cristalização quase instantânea. Vocês sabem que à medida que o magma ele vem para a superfície e se transforma em lava, instantaneamente ele precisa se cristalizar. Temos também o escape de gases, então essas massas fundidas elas não são compostas apenas de misturas minerais. Como vocês viram, o magma ela também pode ser composto de vapores, de fases líquidas. Então esse escape de gases vai ser algo natural na solidificação das grandes massas fundidas. E por fim, feições de movimento, como vocês viram anteriormente. Então, naturalmente, essa massa fundida, quando ela chega até a superfície em forma de lava, ela vai propagando na superfície terrestre. E essa propagação, de acordo com as características da lava, ela vai implicar em algumas estruturas. E quais são essas estruturas, professor? Então, essas estruturas podem ser englobadas aquelas observadas em pequena escala ou amostras de mão, como podemos perceber, e dentre elas destacam-se vesicular, que nada mais é do que os poros deixados pela liberação de gás de uma massa fundida à medida que se cristaliza, amigdaloidal, que seria o preenchimento dessas cavidades a partir de minerais que se cristalizam em baixas condições de temperatura, escoriácea, que no caso seria a solidificação daquele material de cinza vulcânica que fica em torno do conduto vulcânico. Perlítica, que é a vitrificação em formato de pérolas. Compacta, que é como se fosse uma homogeneidade de uma rocha como um todo. E esferulítica também, que vão ser partículas esféricas. Já para as estruturas de grande escala, nós podemos destacar a cordada, que no caso seria aquele movimento do magma que deixa uma espécie de corda, consegue observar como se fossem várias cordas, isso é muito comum nos derrames vulcânicos lá do Havaí. Fluidal, que também vai depender das condições de composição da lava. E nós também temos a almofadada, e como vocês sabem, nós temos vulcanismo submarino, então quando a lava entra em contato com a água, imediatamente vai ser formada uma película em torno dessa gotícula de lava. E essa gotícula de lava ela vai ser preservada e à medida que vai se cristalizando, ela vai formando esse aspecto esférico, ok? Então é muito comum isso, você ter lavas almofadadas de fundo oceânico. E aqui nós temos algumas imagens que representam as estruturas das rochas vulcânicas. Primeiro aqui nós temos a vesicular, que nada mais é do que o escape de gases, como eu falei para vocês. A esferulítica, que é a formação de partículas esféricas, principalmente através de vidros. A cordada, que é como se fossem várias cordas unidas entre si, mas isso nada mais é do que a expressão do fluido em movimento. Nós temos a escoriácea, que no caso seria aqueles materiais que vão ser compostos principalmente por vidro vulcânico, cinzas ou alguns fragmentos. Temos as estruturas colunares, que isso é muito comum dentro dos necks vulcânicos ou então de alguns derrames basálticos. Ele obtém essa estrutura como se fosse um hexágono, certo? Vários prismas.
E nós temos a almofadada, que foi a última que eu justifiquei o seu motivo, né? Então aqui nós temos algumas almofadadas bem esféricas, outras mais achatadas, e nada mais é do que um reflexo do vulcanismo submarino. E nós temos a estrutura das rochas plutônicas, que assim como as rochas vulcânicas, elas possuem alguns motivos para serem formadas. Nós temos aqui pequenas ou grandes estruturas que são oriundas de quê? Da solidificação do magma ou segregação, aquilo que vocês viram na aula anterior, né, os processos magmáticos. Vocês sabem que alguns minerais eles têm preferência de se cristalizar primeiro, então à medida que ele vai cristalizando, ele vai sendo depositado no fundo da câmara magmática. Movimentações na borda do corpo, então à medida que você tem um Plutão sendo encaixado, você vai ter nas bordas do corpo feições de movimento, porém é uma coisa bem menos expressiva do que é observado nas rochas vulcânicas. E por fim nós também teremos influência da rocha encaixante, como vocês viram, fragmentos da rocha encaixante podem cair na câmara magmática e isso pode gerar algumas estruturas. Nós temos as estruturas de pequena escala ou amostras de mão, que aí poderemos ter o fluidal, a compacta, a bandada, inclusões, enclaves, e nós temos também escala média, ou então a escala de afloramento. E a principal estrutura nós temos a xenolítica. Porém, pessoal, nada impede que essas estruturas observáveis em amostras de mão, elas também sejam observadas a nível de afloramento. E aqui a gente tem algumas imagens que representam essas estruturas de rochas plutônicas. Então, como vocês podem ver na parte superior, compacta, ou seja, um corpo relativamente homogêneo. Nós temos o bandada, que é isso aqui, é muito característico da segregação magmática, ou então da cristalização fracionada. Aqui vocês podem ver um depósito mineral típico, que a gente chama de depósito de cromitito, né? Onde você vai ter níveis enriquecidos no mineral cromita, alternados por níveis enriquecidos em plagioclaso e assim sucessivamente. Nós também temos o xilire, que nada mais é do que uma concentração de minerais máficos. A mesma coisa acontece para os autólitos, então você vai ter uma concentração de minerais ferromagnesianos, biotitas, anfibólios, que vão se reunir em condições ideais. E por fim vocês têm o xenólito, como eu falei, que é a nível de escala de afloramento. Então percebam que você tem uma massa aqui rosado, né? E ao centro você tem um fragmento totalmente diferente, que inclusive apresenta uma estrutura orientada, certo? Então significa que esse fragmento ao centro, ele foi arrancado da rocha encaixante. E aí a gente entra no critério de textura de rochas ígneas. O que seria isso, professor? São feições locais e globais, certo? Eu falo do corpo todo da rocha, que descrevem as características de seus minerais constituintes, que aí vai incluir a sua forma, as dimensões, estruturas e pelas relações espaciais que esses elementos possuem entre si, certo? Aqui abaixo a gente pode ver alguns exemplos de texturas. E aqui temos algumas imagens que representam diferentes texturas, né? Você vai ver aqui grãos mais pronunciados, você vai ter grãos orientados, você vai ter grãos maiores, grãos menores. Então tudo isso a gente vai ver no quesito textura. E dentro dos quesitos textura nós temos o grau de cristalinidade. O que seria esse grau, professor? Refere-se à proporção entre material vítreo e material cristalino em uma rocha. Então aquela amostra ela pode ser o que a gente chama de holocristalina, ou seja, totalmente constituídas por minerais cristalinos. Nós temos hipocristalinos, que são materiais cristalinos e que também contêm vidro. E nós temos a holovítrea, que vai ser totalmente vítrea, certo? E aqui ao lado a gente tem imagens em rocha. Então acima nós temos uma imagem holocristalina. Então perceba que você tem a distinção de todos os minerais, seja essa fase róseo, seja a fase branca, seja a fase preta ou a fase acinzentada. Já na hipocristalina você tem uma grande massa, apesar que você não consegue distinguir os minerais a olho nu. Então você tem grandes cristais aqui também, certo? E você tem uma mistura, podendo conter material vítreo. E por fim a gente tem a holovítrea, né, que é totalmente constituída principalmente de material vítreo, né? Então isso aqui é constituído de cinza vulcânica. Depois a gente entra no outro critério de textura, que é a granulação. O que seria isso? Seria o tamanho relativo dos cristais. Então você pode caracterizar
os cristais de uma rocha ígnea a partir desses critérios, certo? Podendo ser muito grossa, quando os cristais eles vão ser acima de 2 centímetros, como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem. Nós temos grossa, que os cristais eles vão variar entre 5 milímetros a 2 centímetros, então veja que você tem grandes cristais, certo? Variando até 2 centímetros. Média, onde os cristais vão ser variados entre 2 a 5 milímetros, então veja aqui que os cristais eles são menores. E fina, onde os cristais eles vão ser abaixo de 2 milímetros, certo? Então veja que nesse último quadrinho aqui, você tem cristais bem diminutos. Não significa que pode ter cristais de outros tamanhos, podem sim. Porém, quando eu falo o tamanho relativo dos cristais, eu falo o principal tamanho das fases minerais, ok? E é muito importante frisar, pessoal, que quanto mais rápido o magma se consolida, menor será a granulação da rocha. Então é de se esperar que essas granulações mais expressivas, como muito grossa, elas tenham demorado mais tempo numa câmara magmática. Enquanto que uma granulação mais fina, os cristais eles devem ter sido submetidos a condições bruscas de cristalização. Outro critério textural é o grau de visibilidade. Mas como assim, professor? Seria a comparação relativa das dimensões dos diversos cristais de uma rocha. Então, assim que a gente bate o olho numa rocha, a gente consegue identificar os tamanhos principais daqueles minerais. Então, a gente sabe que pode ter 1 ou 2, 3 tamanhos. E a partir desses tamanhos identificados, a gente pode ter algumas classes dessa visibilidade, podendo ser equigranular, ou seja, os cristais eles apresentam sempre o mesmo tamanho, e nequigranular, onde você vai ter cristais com tamanhos variados, porfirítica, cristais maiores imersos numa matriz de granulação fina e densa, que eu vou mostrar daqui a pouco, e vitrofílica, onde tem pequenos cristais numa matriz essencialmente vítrea. E aqui a gente tem exatamente isso que eu acabei de falar. Então veja aqui que na equigranular você tem basicamente o mesmo tamanho de mineral, certo? Na inequigranular é facilmente perceptível aqui 3 tamanhos maiores, esses intermediários e esses menores. A porfirítica você tem uma massa predominantemente fina, porém você tem grandes cristais. Por isso que eu coloquei aqui que seria acima de 50%. E por fim, a vitrofílica, onde você vai ter pequenos cristais numa matriz vítrea, que aí está representada aqui pela essa massa preta. Depois a gente entra em outro critério textural, que seria a forma geométrica dos cristais. Então trata-se da caracterização textural fundamentada na proporção entre os minerais euédricos, que são aqueles que possuem as faces retas, né? Subédricos, onde você vai ter faces retas e faces irregulares, e anédricos, onde você não vai ter faces definidas, né? E de acordo com isso, a gente pode classificar em idiomórfica, onde basicamente você vai ter o predomínio de formas euédricas, hipidiomórficas, predomínio mineral de formas subédricas, e xenomórficas, predomínio de minerais com formas anédricas. E aqui a gente tem uma imagem que representa essas 3 principais classes texturais, né? Então você tem aqui a idiomórfica, onde você consegue ver as dimensões dos cristais. Nós temos aqui a hipidiomórfica, onde você vai ter faces retas e faces irregulares, e a xenomórfica, onde você não vai perceber faces planas. E embaixo nada mais é do que uma rocha inequigranular. E aí a gente entra em outro critério, que seria a classificação das rochas ígneas. Assim como os critérios texturais, nós temos alguns critérios específicos para a classificação das rochas ígneas. O primeiro deles é o ambiente de formação e o modo de ocorrência, que pode dividir as rochas ígneas em plutônicas e vulcânicas. Aqui a gente tem um esquema representativo, onde você vai ter uma câmara magmática em porções mais inferiores na crosta, e à medida que ele vai ascendendo na superfície, nós iremos aqui transformando na nossa lava, certo? E como vocês podem ver no lado esquerdo, você vai ter uma sequência. Lá embaixo você vai ter um resfriamento mais lento, logo os cristais eles vão ser maiores, então por isso que tem aqui cristais G. Em porções mais intermediárias e hipoabissal você vai ter um resfriamento moderado, então você vai ter uns cristais medianos. E aqui na parte superior, superficial, você vai ter um resfriamento quase que instantâneo rápido. Então os cristais eles vão ser diminutos. E aqui vai ser principalmente as rochas vulcânicas intrusivas, e em porções mais inferiores nós temos rochas plutônicas intrusivas. E aqui a gente tem algumas imagens de rochas desses dois ambientes, né? Você vai ter rochas vulcânicas na parte superior, correspondente principalmente por basalto e riolito.
E você vai ter ali rochas correspondentes de porções mais inferiores na crosta, como por exemplo o gabbro e o granito. Então perceba que dá para distinguir aqui as grandes massas cristalinas, ok? Depois a gente entra no critério granulação, que nós teremos simplesmente pelo tamanho dos cristais, podendo ser fina, onde você não distingue os minerais a olho nu, médias, onde você já começa a fazer uma distinção, variando de 1 a 5 milímetros, grossas, onde ele varia de 5 a 2 centímetros, e por fim, muito grossas, que são aqueles que possuem cristais acima de 2 centímetros. O próximo critério seria o conteúdo de sílica. Então, como eu falei para vocês, assim que a gente pega um fragmento de rocha, além de a gente descrever as propriedades macroscópicas a olho nu, a gente encaminha para o laboratório. Para quê? Para a gente saber qual é a sua constituição química. E de posse dessas informações, a gente vai ter lá um critério que seria a porcentagem de SiO2, que seria o teor de sílica. As ácidas seriam aquelas com teor de sílica acima de 66%, onde teríamos aí os exemplares como o granito. As intermediárias seriam aquelas que teriam o teor de sílica entre 66% e 52%, que aí nós teríamos os cianitos. As básicas teríamos o teor de sílica entre 52% e 45%, que teríamos como exemplo os basaltos. E por fim, as ultrabásicas seriam aquelas rochas com teor de sílica menor que 45%, que seriam os exemplos dos peridotitos. Outro critério seria o índice de cor, que é determinado aqui pelo índice M, que seria a porcentagem total de constituintes máficos de uma rocha. Então, lá em mineralogia, a gente falou em duas grandes classes: os minerais félsicos, que são aqueles constituídos de elementos mais leves, logo vão ter cores mais claras, como por exemplo o quartzo, o feldspato e as micas, principalmente moscovita. E os materiais máficos seriam aqueles minerais mais ferromagnesianos e que vão ter uma coloração mais escura, como por exemplo o anfibólio, o piroxênio, a biotita, óxidos e hidróxidos. E de acordo com essa proporção, a gente vai ter as classes leucocrática, que vai corresponder a um índice de cor entre 0 a 33%, ou seja, vai ter bem pouco material máfico. Mesocrática, que já vai ter um teor mais expressivo, entre 34% e 66%. E melanocrática, que vai ter um teor altíssimo de materiais máficos, de 67% a 90%. Como vocês podem ver aqui nessas três imagens, né? A primeira imagem, quase você não vê minerais máficos. Na mesocrática você já tem uma expressividade maior, e na melanocrática ela é constituída quase que totalmente por minerais máficos. E por fim a gente entra na classificação mais robusta, que é utilizada para nomear as rochas ígneas, que seria aquela classificação baseada na composição modal de alguns minerais típicos de rochas ígneas. Então nós temos aí um modelo proposto pelo cientista Stracase, onde ele fez uma distribuição dessas rochas por nomenclatura de acordo com a proporção de quartzo, de feldspato alcalino, que no caso seria aquele mais rosado ou com tons mais claros, e o plagioclásio, geralmente branco, e os feldspatóides, que vão ser formados em condições de saturação de sílica baixa. Então não se preocupe que no futuro eu irei ensinar como você fazer essa distinção, né? Quantos por cento tem de quartzo, de feldspato, de plagioclásio. Então a gente vai ter uma cartela onde você vai ter uma abrangência daquela área, né? Então, por exemplo, nos círculos mais superiores você tem pouca expressão desses pontos pretos, aqui vocês veem que tem 1%, e à medida que você vai indo para porções mais inferiores, você vai tendo um predomínio mais desses pontos pretos, chegando até mesmo a 50%, como vocês podem ver nesses círculos inferiores. E com base nessas proporções, a gente vai plotar nesse diagrama de Stracase, que a gente vai ter lá no vértice superior o quartzo, no vértice esquerdo o feldspato alcalino, no direito o plagioclásio e abaixo o feldspato alcalino. Porém, se a gente for trabalhar com rochas ricas em sílica, a gente trabalha com a metade desse triângulo. E se a gente trabalhar com rochas pobres em sílica, a gente trabalha com a porção inferior do triângulo. No mais, pessoal, a aula de hoje foi essa. Não deixem de revisar os conteúdos e a gente vai abordar novamente as rochas ígneas na parte prática.